Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, verso 11. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia e por estes momentos que estaremos estudando a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitória nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm, todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu sabes as lutas e os problemas que estão enfrentando, sabes também a fé que têm em Ti e no Teu poder, que não desanimem, que perseverem e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Em especial, Te pedimos que abençoes Meire Ortega, também abençoes Dulce na sua enfermidade, Walter José, Dira Oliveira, Dilza Flora, Maria Helena Oliveira, Dirceu, Geraldina do Carmo e todos os demais que nos escrevem, os nomes que eles citam nos pedidos. Tu sabes, Pai, nós cremos em Ti, no Teu poder e na vitória que Tu darás a cada um conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós Te pedimos agradecidos. Amém. Esta semana nós estamos estudando sobre orgulho e humildade e nós sabemos que muitas pessoas elas se sentem orgulhosas, se sentem melhores do que os outros, maiores que os outros, se sentem senhores de si, poderíamos dizer, e que não dependem de ninguém. Mas, conforme nós já vimos no estudo de ontem, nós aprendemos que o orgulho leva a pessoa à ruína se ela não tomar um novo rumo em sua vida. Ela poderá ser levada à ruína, como foi o caso de Lúcifer, que sentiu no seu coração o desejo de estar acima do trono de Deus. Ele se orgulhava da sua posição e ele acabou sendo expulso dos céus. E falamos também a respeito de Jesus, o nosso maior exemplo de humildade, que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou uma forma de servo e veio a este mundo, viveu como todos nós vivemos, e ele se entregou para morrer em nosso lugar e morreu morte de cruz. E por causa dessa humildade de Jesus, o nome dele foi exaltado acima de todo nome e todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus e toda língua confessará que ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Continuando o nosso estudo, falaremos hoje a respeito de nós conhecermos a nós mesmos. Muitas das vezes nós pensamos que nós nos conhecemos, mas o sábio Salomão ele diz que enganoso é o coração. Então nós não podemos confiar em nós e devemos procurar nos conhecer, e isso nós fazemos buscando a presença diária do Espírito Santo em nossa vida, buscando a direção de Deus para que nós possamos nos conhecer e fazermos a vontade dele em nossa vida. A Bíblia ela traz aqui um relato de duas pessoas que foram ao templo para orar. E isso nós encontramos em Lucas 18, a partir do verso 9. Lucas 18, verso 9 em diante diz assim: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E então, Jesus, ele disse que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Essa parábola, ela é conhecida de todos nós e já ouvimos várias vezes falar a respeito do fariseu e do publicano, que é o cobrador de impostos. Jesus, ele
sempre estava observando as coisas ao seu redor, e nessa ocasião ele estava no templo e ele viu a atitude dessas duas pessoas que chegaram ao templo para orar. E como nós vemos aqui, o fariseu, ele se orgulhava da sua posição, do status que ele tinha, de ser um zeloso cumpridor da lei, e aparentemente era uma pessoa sem nenhum problema, né? Sem nenhum defeito de caráter, era uma pessoa santa, poderíamos assim dizer. E então, conforme Jesus disse aqui na parábola, ele estava em pé, orando e agradecendo a Deus, porque não era como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E ainda ele disse, também não sou como este cobrador de impostos que ali está. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Vejam, irmãos, nada que nós fazemos nos justifica perante Deus para a nossa salvação. Deus nos conhece. Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o porquê nós fazemos determinadas coisas, se é com o desejo de ser visto pelos demais, de ser elogiado, de ser uma pessoa aplaudida pelos demais. Então tem pessoas que se sentem orgulhosas disso, de estarem acima dos outros. E na vida espiritual, todos nós somos iguais, não há ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores e precisamos ser lavados no sangue de Jesus e remidos dos nossos pecados. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos nos céus. De nada adianta nós sermos membros da igreja, frequentarmos as reuniões, cantarmos, orarmos e devolvermos o dízimo, irmos aos sábados à igreja, se nós não tivermos uma vida transformada, um coração renovado. De nada adiantará. Deus, ele está olhando o interior, o coração da pessoa. E aí o publicano, que era o cobrador de impostos, ele ficou à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para os céus enquanto ele orava. E em vez disso, aquele publicano, ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Vejam, nós somos pecadores. É claro que nós precisamos fazer as coisas corretas, nós precisamos ir à igreja, dar o dízimo, devolver o dízimo, visitar as pessoas, nós precisamos jejuar, tudo isso nós precisamos fazer, mas nada disso nos torna melhor do que os outros, continuamos sendo pecadores como os demais. E o publicano, ele era desprezado, o cobrador de impostos era desprezado pelos judeus, pelos fariseus, e ele reconhecia a sua pecaminosidade, e ele só batia no peito e clamava, tem misericórdia de mim, pecador. E enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores, que carecemos da glória de Deus em nossa vida, nós continuaremos sendo miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz Apocalipse, capítulo 3, que nós estudamos aqui com vocês na semana retrasada. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Sem essa graça, sem essa misericórdia de Deus, nós não venceremos as batalhas em nossa vida. Nós precisamos estar buscando sempre a presença de Deus. E assim, este cobrador de impostos clamou, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, olha, esse desceu justificado. É o que recebeu a bênção, foi o cobrador de impostos, foi o publicano, aquele que era menosprezado pelo fariseu, orgulhoso. Mas, naquele dia, naquela oração, aquele cobrador de impostos saiu justificado, ele foi exaltado. Os humildes serão exaltados, é o que nos diz a Bíblia, e os orgulhosos serão humilhados. Então nós precisamos estar certos de que, apesar de termos algum conhecimento da palavra de Deus, apesar de estarmos desenvolvendo alguma atividade na igreja, isso não é tudo. Nós precisamos reconhecer que aquela pessoa que frequenta a igreja junto conosco e que não tem cultura nenhuma, é uma pessoa iletrada, não sabe nem ler, é uma pessoa pobre, o mesmo valor que aquela pessoa tem diante de Deus, nós também temos. Somos todos iguais. E nós lemos aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 5,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5, Pedro escreveu: Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ainda no verso 6, 1 Pedro capítulo 5, diz: Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Então aqui está a orientação da palavra de Deus. Deveremos nos revestir de humildade no relacionamento com as pessoas, porque Deus ele rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós deveremos então nos humilhar diante da potente mão de Deus e no tempo certo ele vai nos exaltar. Nós precisamos ter essa certeza de que Deus ele está contemplando a nossa mente, a nossa intenção, o nosso coração. Deus ele está pronto a conceder a cada um graça e vitórias se humilharem diante da potente mão de Deus. Em 1 João, no capítulo 1 e no verso 9, João escreveu: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Então somente Jesus, ele tem poder para nos dar uma nova vida, mas para isso nós precisamos nos humilhar diante da sua poderosa mão, confessarmos os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Se porventura nós nos sentimos orgulhosos por alguma razão, por algo que nós fazemos, que nós busquemos em Deus a humildade, que nós busquemos nele o poder, a força para vencermos este pecado que é o orgulho em nosso coração e que possamos sempre nos lembrar de Jesus, que se humilhou e se entregou por cada um de nós, ele sendo o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, deixou o seu trono lá na glória para vir aqui neste mundo, viver uma vida como todos nós vivemos. Ele se humilhou, diz a palavra de Deus. Em Filipenses 2, de 5 a 8, Jesus, tomando a forma de servo, um sofredor, viveu em nosso lugar, morreu por nós e ele ressuscitou. E ele voltará para nos buscar todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que carecem de uma transformação de vida, e somente o Espírito Santo é que pode fazer isso em nós. Que nós possamos buscar a presença do Senhor Jesus cada dia em nossa vida, que possamos reconhecer que necessitamos da graça de Jesus e assim nós seremos também vitoriosos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e mais uma vez desejamos que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando, nos orientando e nos dando vitórias nos nossos problemas que nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe.